Então, gente, este é o E10 aqui pela Rede Brasil de Televisão e nós semanalmente apresentamos aquele quadro que vocês conhecem chamado Atuação. Não é exatamente atuação o nome do quadro. São 3 palavras, atuação. Qual é a atuação para deixar esse país um pouco melhor, para fazer a vida ser menos pesada para os habitantes desse país, para integrar as pessoas, para qualificar as pessoas para o mercado de trabalho? O que é que você e um vizinho podem fazer pelo bem desse país sem precisar recorrer ao governo municipal, estadual, federal, porque aí você vai ficar esperando a vida inteira, não vai resolver nada, né? Mas o que é que você pode fazer? A gente faz essa pergunta semanalmente e muita gente manda para cá, né? Qual é a tua ação? Manda pra gente e nós, com muito prazer, exibimos, falamos com as pessoas, né? E hoje está aqui com a gente o Diogo Quitério, que é do Instituto de Cidadania Empresarial. É ICE mesmo, né, Diogo? Se fala ICE. Instituto de Cidadania Empresarial. Quase que vira ICE, né? Mas não, é Instituto de Cidadania Empresarial, ICE. Não é isso, Diogo? Então, explica um bocadinho sobre o trabalho do ICE. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre negócios de impacto. Fica à vontade. Essa é a minha atuação, disseminar o conceito de negócios de impacto, que são, Décio, empreendimentos que nasceram para melhorar o mundo. Então, eles comercializam produtos e serviços para melhorar a vida de populações de baixa renda. Então, para te dar um exemplo, eu posso falar de clínicas que oferecem consultas e exames a preços populares para aquelas pessoas que não têm acesso a planos de saúde. Sim. E que não podem esperar tanto na fila do SUS. Outro exemplo são os aplicativos que ajudam crianças e adolescentes a estudar. Porque cada aluno aprende de uma forma diferente e tem uma dificuldade. Então, esses aplicativos existem para somar a experiência que o aluno tem dentro da sala de aula, para que ele ganhe um estudo específico, né, e amplie a forma com que ele aprende e efetivamente aprenda. Entendi. Um outro exemplo são organizações, empresas que fazem reformas em casas de baixa renda. Né? Na maioria das vezes, quando uma pessoa de baixa renda vai fazer uma reforma na sua casa, ela faz a reforma picadinho, ela compra primeiro o cimento, depois o tijolo, depois ela contrata o pedreiro para um dia. E isso tudo acaba levando a obra a não ser realizada da melhor forma possível. Pro Rodrigo Faro, ela vai pedindo. Né? Exatamente, até que a obra seja de fato realizada. E agora existe um negócio que consegue oferecer uma solução que em 5 dias eles fazem uma restauração num banheiro, numa cozinha de uma casa popular. E isso é bom para a família, porque, de uma certa forma, eles estão ganhando ampliação, aumenta a ventilação da casa, diminui a infiltração. Isso trabalha muito em questões de saúde da família, até a autoestima da pessoa receber alguém dentro da sua casa. Sem dúvida. E o ICE, onde eu trabalho, um dos nossos projetos se chama Força Tarefa de Finanças Sociais. E o nosso objetivo é disseminar essa agenda entre uma série de atores importantes para vir junto com o movimento. Então, a gente tem que falar cada vez mais com empreendedores para que todas as vezes que eles forem empreender, que eles pensem que problema social efetivamente eles estão resolvendo. Né? Já foi-se o tempo em que a missão de uma empresa era simplesmente gerar trabalho e renda. Claro. Eu acho que hoje em dia as empresas precisam entender de fato pelo que elas existem. Né? E se elas existem para resolver um problema social, elas se tornam muito mais necessárias. O meu trabalho é falar com professores e com a universidade para que eles formem alunos já sensíveis a esses desafios, né? Para que eles já queiram empreender, para que eles estejam em qualquer empresa que eles estiverem, sempre pensando qual é o impacto social que eu gero. Né? E o meu trabalho é falar com investidores também, porque eu não estou falando do mexer com o bolso de doação dessas pessoas, eu estou falando de oportunidades de negócio. Então, todos esses recursos que chegam para os negócios de impacto são recursos que podem retornar. Não, são sempre investimentos. São sempre investimentos. Sempre.
E o legal é que os negócios de impacto, eles chegam para somar com as políticas públicas, com a filantropia, porque os problemas são tão complexos que a gente tem que compartilhar os desafios, né? Não é só uma prefeitura, um município que vai dar conta de resolver os desafios de educação, de moradia, de saúde. E os negócios de impacto, eles chegam para somar, para trazer inovação, para trazer uma outra mentalidade que pode, de fato, atender uma população. É claro, Décio, que a gente não está falando de pessoas que, de fato, não têm condições nenhuma de pagar por esses serviços. Né? Mas o Brasil, nos últimos anos, a gente teve um aumento da população que saiu da zona da miséria e, hoje em dia, tem condições de, eventualmente, fazer uma escolha de onde ela vai investir, o que ela vai comprar. E, eventualmente, ela pode comprar por um serviço de reforma da sua casa, ou pode comprar pode optar por fazer uma consulta médica sem ter que esperar a fila do SUS. Sem dúvida. Um outro exemplo que a Carol falou sobre a questão de nutrição, e eu me lembrei de um outro aplicativo que também é um negócio de impacto, que tem ajudado populações de baixa renda a controlar exatamente o que elas comem e como elas têm cuidado da sua saúde. Para quê? Pensando que, se isso for acompanhado ao longo do período onde ela tem 30, 40 anos, isso evita que ela vire diabética. Isso gera uma economia futura para o Estado, porque as secretarias de saúde gastam uma grana com insulina. Né? E com aquela lista de remédios gratuitos, né, e tal. Diogo, você se importaria se a gente fizesse uma rodada rápida? Eu sei que o nosso tempo não é exatamente o ideal, nesse bloco, mas você se importaria se a gente fizesse uma rodada com os nossos convidados? Não, de forma nenhuma. Então, eu queria começar pela Adriana. Adriana, você teria alguma pergunta para ele? Nossa, todas e sem qual fazer. Faz uma, agora. Pelo amor de Deus, que eu não tenho tempo para todas. Por favor, que ele não tem tempo. Por favor, Carol, vamos aí. Eu achei o trabalho vai muito além, porque o seu objetivo, né? O seu objetivo, então, é convencer, antes de tudo, e trazer grandes investidores e quem pode bancar, muitas vezes, tudo isso, ter esse lado e esse lance desenvolvido, essa parte desenvolvida, como você falou, que também é um trabalho que você acha que as pessoas têm que crescer com isso. Consciência social. Consciência social. Isso é fantástico. Inclusive, eu que sou mãe, enfim, tenho filho pequeno e tal, a gente pensar a respeito disso, porque isso também não tem matéria na escola, né? Exatamente. Ninguém ensina essa parte. Então, a minha dúvida é o seguinte, por onde vocês começam? Como é que as pessoas também podem ajudar, né? Porque para o trabalho crescer, obviamente que no final é um trabalho de todos, mas como é que as pessoas que não estão envolvidas com isso, como é que né, podem ajudar? Dá as mãos aí. A gente tem que mexer em várias engrenagens ao mesmo tempo, né? A gente tem que conversar de fato com as universidades, porque a cultura empreendedora no Brasil, infelizmente, não é tão desenvolvida quanto em outros países, né? A gente precisa que o aluno saia da universidade sabendo que empreender é um caminho futuro. E não só ir para uma grande empresa ou para o mercado formal. Hoje em dia as taxas de desemprego no Brasil estão altas, né? Vem crescendo nos últimos meses, mas os alunos têm que entender que empreender é uma solução. E se eles empreenderem com essa empatia da resolução de um problema social, melhor ainda para o Brasil e, né, para a satisfação pessoal. Sem dúvida. Se você tem uma geração grande de jovens que tem aquela dúvida que eles querem ganhar dinheiro e mudar o mundo. E hoje em dia, com os negócios de impacto, eles conseguem fazer os dois. Isso é muito gratificante. A gente tem que trabalhar também com os grandes investidores, com os bancos, com as pessoas que hoje têm a tomada de decisão do que elas vão fazer com o seu recurso. E a gente tem o recurso, né? Que existe recurso. Se você, de fato, organizar e conseguir alocar, a política pública ela tem recurso suficiente para, inclusive, fazer parcerias com esses negócios, né? O Estado tem que ser consciente de que, infelizmente, ele não consegue dar conta de todos os desafios. E que ele precisa convocar o setor privado, precisa convocar as universidades para ajudar a pensar junto com eles nessas resoluções. Perfeito. Leandro Tenório, você teria alguma dica, alguma pergunta para o Diogo? Olha, na verdade, a hora que eu estava ouvindo, me passou uma coisa pela cabeça. Eu queria saber como que as pessoas que, no caso, as necessitadas mesmo, como que elas podem se informar, onde que elas podem buscar essa informação de como iniciar esse processo. Como muitas vezes, muitas vezes de uma reforma ou de um exame, de uma clínica. Eu gostaria de saber qual é o veículo, né, de informação para essas pessoas, para que elas possam buscar isso. Bom, infelizmente, esse movimento dos negócios de impacto, ele ainda
recente, né? Há 15 dias a gente realizou o primeiro censo de negócios de impacto no Brasil, em parceria com a Pipe Social, e foram identificados 850 negócios de impacto no Brasil. Não é um censo exaustivo, mas já mostra que tem 850 soluções para resolver problemas sociais. Mas essas soluções ainda estão alocadas em algumas comunidades. Certo. Então, o exemplo da reforma de casas populares, por exemplo, acontece aqui na região da Brasilândia, em São Paulo. Certo. Né? Mas o próprio site da Força Tarefa de Finanças Sociais consegue aglutinar uma série dessas soluções, e o nosso exercício é conseguir contar essas histórias para que as pessoas falem: nossa, eu tenho essa dificuldade, então eu vou procurar Muito legal. essa solução. E eu acho que os negócios precisam investir também em comunicação. Né? Existem o Doutor Consulta aqui em São Paulo, que é uma clínica que cada vez mais as pessoas estão conhecendo. Né? Mas porque, de fato, eles fizeram um plano de comunicação muito forte. E acho que eu deixo o mesmo recado para os outros negócios de impacto, para que eles também façam o seu processo de divulgação e que cheguem efetivamente até a população que pode ser efetivamente um consumidor desses negócios. Maravilha. Show. Diogo, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui. Eu acho que dentro do nosso quadro, você explicou da melhor maneira possível, e foi muito claro, né, sobre o ICE, né, e todo esse trabalho que é feito. Parabéns por esse trabalho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e só convido as pessoas a acessarem o nosso site para conhecer as nossas pesquisas, os nossos parceiros. Ah, bom, o site está ali já. Está aparecendo na rede. Né? Já botou ali, é só copiar da telinha, então, né? E entrar em contato, porque é muito importante para o ICE saber, inclusive, dessas necessidades, né? Outras que possam surgir. Cara, muito obrigado mesmo. Viu? Parabéns. Valeu muito. E parabéns pela atuação. Obrigado. Tá bom? A gente vai para um rápido intervalo comercial. Volta já. Vai pro comercial.